Olá, meu nome é Reginaldo, tenho 34 anos. Hoje moro em uma cidade no interior de São Paulo e prefiro não dizer o nome. O que vou relatar aqui aconteceu quando eu tinha 10 anos de idade. Eu e minha família morávamos em um sítio e as casas naquele tempo eram grudadas uma na outra. Foi em uma sexta-feira de quaresma e a lua estava bem grande no céu, muito clara. Nunca tinha visto uma lua tão bonita como naquela noite. Morávamos eu, meus pais e meus 2 irmãos. Todo mundo se conhecia por ali. As casas não tinham banheiro dentro delas. O banheiro ficava no fundo do quintal, a cerca de uns 20 metros. Um pouco mais para frente, tinha a estrada e o canavial. E tinha bastante coisa para fazer ali. Brincávamos de várias coisas. E a minha infância foi muito boa, e eu vivia muito feliz. Nesse dia, na sexta-feira, eu e mais 2 amigos resolvemos ir pescar em uma lagoa, em um outro sítio perto dali. Onde morávamos era mais ou menos 8 quilômetros de caminhada até lá, passando por uma estrada de terra, onde do lado havia cafezal e canavial. Eu falei para minha mãe que eu iria pescar com os meus amigos, e logo veio o sermão: "Filho, não vá, hoje é noite de lua cheia. É o último dia da quaresma. É muito perigoso." Eu, com um ar de riso, falei: "Mãe, não tem perigo. Já sou um homem." Minha mãe me disse que só iria deixar que eu fosse se algum adulto fosse com a gente. Depois de falar isso com os pais dos meus amigos, um deles se prontificou a ir com a gente. Eu peguei a minha vara de pesca e o meu inseparável estilingue. Era mais ou menos 7 horas da noite, quando resolvemos sair. E seguimos nosso destino rumo à pescaria. Passamos por uma longa estrada de terra. Quando estávamos perto da mata, que era uma trilha para chegar até a lagoa, eu comecei a escutar passos atrás de nós. E eu logo falei para todos: "Pessoal, tem alguma coisa no meio do mato." E logo eles disseram que era apenas o meu medo. E continuamos andando em direção rumo à trilha. O pai de um dos meus amigos, que estava com a gente, estava mais à frente. Meus 2 amigos e eu por último. Não dava para andar um do lado do outro, pois a trilha era muito estreita. E eu continuava a escutar passos na mata e um barulho de respiração parecida com a de um porco, e ia aumentando cada vez mais. Foi quando um de meus amigos apenas disse: "Parem, fiquem quietos." E naquele momento, nós 4 começamos a escutar tudo aquilo. Todos eles perceberam que realmente havia alguma coisa na mata. O pai dos meus amigos disse que devia ser uma onça ou um porco que escapou de algum sítio. E eu, morrendo de medo, fomos seguindo em frente até que avistamos a lagoa. A lua estava bem clara no céu. Por alguns minutos, eu tinha até esquecido do que estava no mato. Todos nós pegamos nossas varas e começamos a pescar. E aqueles barulhos
começaram a ficar mais intensos. Parecia que estava chegando perto de nós. Eu estava com tanto medo que eu podia ouvir o meu coração bater. Eu já nem ligava mais para a pescaria. Eu estava apenas fingindo que estava pescando. Nem isca tinha colocado no meu anzol. Foi quando o pai dos meus amigos disse em voz alta: "O que é que esteja aí no mato, vá embora. Estou armado e não vou pensar duas vezes. Vou atirar." Naquele momento, eu pensei que o que quer que estivesse ali iria realmente ir embora. Eu, como qualquer outro garoto inocente com aquela idade, peguei o meu estilingue e ficava mirando para a mata. E aqueles barulhos pararam por alguns minutos, mas depois voltaram novamente. E sempre cada vez mais perto. Até que de repente, escutamos um uivo muito alto que gelou até a minha alma. Minhas pernas tremiam mais que vara verde. O coração parecia que ia saltar pela boca e os braços arrepiavam inteiro. Eu só me lembrava do que a minha mãe me disse naquele dia, para eu não sair de casa. Rapidamente, pegamos nossas coisas e voltamos para a trilha. Todos nós escutávamos aqueles barulhos na mata. Agora também escutávamos rosnados e respirações ofegantes. E como se tudo isso não bastasse, agora sentíamos um cheiro de carniça. Foi quando o pai de meus amigos disse: "Não corram, vamos andando." E aquela coisa soltou novamente um uivo. E naquele momento eu só pensei em correr. Largamos tudo e começamos a correr. O pai de meus amigos ficou para trás atirando igual um louco. E nós correndo, escutando aqueles tiros. Encontramos outra trilha e por uns 40 metros avistamos uma casa e corremos em direção a ela. Começamos a gritar, pedindo que quem quer que estivesse lá dentro abrisse a porta. Um velhinho abriu a porta com uma cartucheira na mão. Quando viu que se tratava apenas de crianças, ele disse para entrarmos. Entramos na casa do velhinho e imediatamente sua esposa perguntou o que estava acontecendo. Antes mesmo de contar alguma coisa, ela disse: "Vocês não sabem que hoje é noite de lua cheia e o último dia da quaresma?" Quando ela acabou de dizer aquilo, percebemos que aquela coisa havia chegado bem em frente à casa deles. E o velhinho começou a gritar: "Aqui não! Volte para a mata! Aqui você não pode entrar." Todos nós começamos a olhar por algumas frestas, e aquela criatura estava lá de pé. Tinha cerca de 2 metros de altura. Ficamos aterrorizados com aquilo que estávamos vendo. E aquela coisa nem sequer tentou entrar na casa. Parecia que estava obedecendo o que aquele velhinho tinha falado. Até que de repente ficou de 4 patas e saiu correndo mato adentro. Ficamos sem entender o porquê. O porquê ela não nos atacou ali dentro. Por alguns minutos, ficamos calados e atordoados.
a senhora serviu um copo d'água para cada um de nós. Todos nós perguntamos para aquele senhor o que era aquela criatura. E ele, ao olhar para nós, apenas respondeu: aquilo era um lobisomem. E vocês tiveram muita sorte de encontrar a nossa casa. Quando amanheceu, aquele senhor nos levou até as nossas casas. Nossos pais estavam super preocupados, pois o pai dos nossos amigos, que estavam com a gente, conseguiu escapar daquela coisa e voltou sozinho para casa. Ele não sabia que tínhamos corrido para lá. E estavam pensando até mesmo que aquela criatura havia conseguido nos pegar. Felizmente, tudo acabou bem no final. Hoje já tenho 34 anos e até hoje me arrependo de não ter obedecido a minha mãe naquela noite e ter ficado quieto em casa, em segurança. Boa noite.